Esta é a Austrália, o sexto maior país do mundo, que abriga muitos mistérios e algumas histórias trágicas. Antes do século XVII, a Austrália era um mito para o resto do mundo porque sempre esteve desconectada do mundo conhecido. E é por isso que, até hoje, os cientistas estão descobrindo segredos sobre a Austrália que ninguém conhecia há alguns anos. Se você olhar o mapa da Austrália, verá que 95% da área central é deserto. 90% da população da Austrália vive nas áreas marcadas em verde. Desses 90%, 75% da população vive em apenas 3 cidades: Sydney, Melbourne e Brisbane. Hoje, a Austrália é um dos países mais ricos do mundo, com uma expectativa de vida de 84 anos. Mas a Austrália nem sempre foi assim. Há cerca de 150 anos, a expectativa de vida de cada criança nascida na Austrália era de apenas 34 anos. E além da geografia severa, havia algumas razões trágicas que foram mantidas escondidas do resto do mundo. No século XVIII, a Austrália era uma colônia penal dos britânicos. Colônia penal era um lugar onde os criminosos eram enviados como punição. Mas surge uma pergunta: quem vivia na Austrália antes dos britânicos? Antes da chegada dos europeus na Austrália, os aborígenes viviam lá há milhares de anos. Eles tinham sua cultura única e viviam pacificamente. Então veio o século XVII, uma época em que os europeus estavam descobrindo novos lugares em todo o mundo em busca de recursos, o que levou à exploração da América, África e Índia. Naquela época, os europeus haviam chegado à Indonésia e ninguém sabia o que havia além. Então, em 1606, um explorador holandês chamado William Jan estava retornando com suas mercadorias de comércio da Indonésia quando uma tempestade no mar trouxe seu navio para o Mar de Timor, e foi onde ele viu as altas montanhas da Austrália. William retornou e informou a todos sobre essa ilha, e a notícia se espalhou rapidamente. Em busca de novas terras e recursos, a Companhia Holandesa das Índias Orientais enviou um explorador chamado Abel Tasman para explorar este continente desconhecido. Em 1642, Tasman cruzou a África e chegou à Tasmânia, onde também viu a Nova Zelândia e Fiji. A Tasmânia foi nomeada em homenagem a Abel Tasman. Então, cerca de 125 anos depois, em 1770, o explorador britânico Capitão James Cook partiu para explorar a Austrália com alguns companheiros e parou na Baía Botânica, na costa leste da Austrália. Ele desembarcou lá, observou cuidadosamente os locais, sua cultura e tradições, e depois voltou para informar o Império Britânico sobre essa nova terra. Então, apenas 8 anos depois, em 1778, o Império Britânico enviou o Capitão Phillips com 300 soldados e dentro de alguns meses, eles tomaram o controle da costa oeste da Austrália. Entre 1788 e 1868, os britânicos assentaram 150 mil criminosos na Austrália. E não só isso, mas os britânicos também trouxeram muitas doenças para as quais os aborígenes locais não tinham imunidade, e eles começaram a morrer em grande número dessas doenças. Nos próximos 100 anos, devido às guerras com os britânicos e a essas doenças, 90% da população aborígene foi dizimada. É por isso que hoje você vê principalmente pessoas brancas na Austrália que são descendentes desses criminosos britânicos que mataram brutalmente os habitantes originais desta terra. Esta foi uma realidade oculta e sombria da história da Austrália. Além disso, há muitas outras coisas sobre a Austrália que as pessoas ainda não sabem. Hoje, neste vídeo, vamos contar sobre 4 mistérios recentemente descobertos da Austrália. Primeiro na lista está o Murray Man. Em 1998, um piloto chamado Trix Smith estava voando seu avião charter de Moorebank para Coober Pedy quando de repente viu um desenho muito grande no chão. Isso era um geoglifo. Geoglifos são desenhos esculpidos no chão que só podem ser vistos do céu, assim como a 15 mil quilômetros da Austrália, as linhas de Nazca no Peru, que são desenhos grandes e estranhos que só podem ser vistos do céu. A coisa mais surpreendente para Smith foi que ninguém vivia nessa parte da Austrália, e foi impressionante ver um desenho tão grande espalhado por uma área de aproximadamente 3 quilômetros. Esse desenho também estava muito perto da área restrita de Woomera, o que significa que antes dessa descoberta, ninguém tinha permissão para ir lá. Mesmo depois de 26 anos, os cientistas não conseguiram rastrear quando, como e quem fez esses desenhos. Até hoje, o Murray Man permanece um dos maiores mistérios da Austrália. O segundo na lista é a árvore Gympie Gympie. Entre a ilha de Cape York e as florestas de Nova Gales do Sul, existe uma planta venenosa cujo espinho pode causar a morte dentro de alguns dias se te espetar. Nenhuma cura para o veneno dela foi descoberta ainda, e aqueles que sobrevivem sofrem com a dor do espinho pelo resto da vida. O famoso explorador da Austrália, A.C. Macmillan, escreveu em sua biografia que em 1866, seu cavalo foi espetado pelo espinho dessa planta
planta e morreu em agonia em apenas 2 horas. Marina Hurley, uma das maiores especialistas em zoologia do mundo, diz que ser espetado pelo espinho dessa planta é como ter ácido jogado em você enquanto simultaneamente recebe um choque elétrico. Portanto, se algum de vocês for para a Austrália, certifique-se de evitar essa planta Gimpy, pois nenhum antídoto foi descoberto ainda. Outra grande descoberta dos cientistas sobre a Austrália é que há alguns milhares de anos existiam cangurus enormes vagando pela Austrália. Os cientistas encontraram fósseis nas montanhas de Papua Nova Guiné que indicam que há cerca de 20 mil anos a Austrália tinha cangurus com o dobro do tamanho dos atuais. No entanto, o que aconteceu com eles permanece desconhecido. Não só cangurus, mas os cientistas também encontraram fósseis de cobras de até 15 metros que rastejavam por aqui cerca de 60 mil anos atrás. Imagine que visão seria essa, com animais tão grandes vagando por aí, e quem sabe, talvez um animal gigante ainda esteja vivo em alguma parte da Austrália hoje. O último mistério da Austrália é uma base militar secreta no meio do deserto que muito poucas pessoas conhecem. Esta base é a maior base militar estrangeira da América. É a base da qual a América vigia o mundo inteiro. E não só isso, mas essa base também desempenhou um papel significativo na Guerra do Vietnã, na Guerra do Afeganistão e na Guerra do Iraque. Se você dirigir para sudoeste da cidade australiana de Alice Springs por cerca de 10 minutos, começará a ver sinais de aviso como este, e além desses sinais, está uma base de inteligência conjunta secreta administrada pelos governos americano e australiano, chamada Pine Gap. O nome de código oficial dessa base é Projeto Rainfall. Esta base foi construída na década de 1970 durante a Guerra Fria entre a Rússia e a América, e hoje cerca de 800 pessoas trabalham nesta base. Toda a inteligência da Ásia, Rússia e Coreia do Norte é conduzida através da base de Pine Gap, e ninguém tem permissão para chegar a um raio de 18 quilômetros de toda essa área. Muitas histórias misteriosas também estão associadas a essa base. Em 2016, alguns residentes de Ellistown alegaram ter visto OVNIs voando ao redor de Pine Gap. Esta alegação nunca foi verificada, e o assunto foi enterrado nas notícias. No entanto, essa base agora se tornou uma dor de cabeça para a Austrália, porque recentemente a Rússia ameaçou atacar essa base, e se isso acontecer, a Austrália sofrerá mais. Então, esses foram alguns fatos menos conhecidos sobre a Austrália. Se você gosta de vídeos semelhantes sobre a geografia de países e fatos verdadeiros e misteriosos, criamos playlists para ambos os tipos de vídeos. E você pode encontrar o link de ambas as playlists no final do vídeo de hoje também. Por favor, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, porque lemos seus comentários com atenção. Vejo você no próximo vídeo com outro tema interessante. Cuide-se!